Eu sei, a gente já não estava mais usando esse cenário, mas infelizmente as coisas acontecem na vida e às vezes a gente precisa se adaptar. Olá e bem-vindos ao Experimento 237, o seu cantinho aleatório do fandom. E hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre Star Wars The High Republic, o novo evento de publicação que vai começar amanhã, dia 5 de janeiro, e vai correr aí por muitos meados, pelo que a gente tá vendo das apresentações, das informações que estão saindo e tudo mais. Star Wars The High Republic vai cobrir um período totalmente novo no nosso canon de Star Wars. Ele vai se passar ali mais ou menos 200 anos antes da saga Skywalker, e ele vai cobrir um período de relativa paz na galáxia. A gente tem aí um período de ouro para os Jedi, eles estão meio que no auge deles. Eles são basicamente o equivalente de uma galáxia muito distante dos Cavaleiros da Távola Redonda. A gente tem a República expandindo as suas fronteiras, alcançando os planetas do Outer Rim, que não eram assim tão envolvidos com a República até então. A gente tem muita coisa nova pra explorar, e eu tô muito animada pra explorar essas novas histórias, esses novos personagens, então eu quis vir aqui falar um pouquinho sobre esse momento com vocês e explicar o porquê que eu tô tão empolgada e fazer um convite muito especial. Star Wars The High Republic começou como Project Luminous, ele foi anunciado na Celebration de 2019, se eu não me engano, e era para ter começado a saírem as publicações em agosto do ano passado, em agosto de 2020, mas isso foi tudo atrasado por conta da pandemia, por várias questões. E finalmente amanhã, dia 5, a gente vai ter acesso às primeiras histórias nesse novo ambiente. Alguns dos capítulos dos primeiros livros já foram liberados online, como maneira assim de aumentar a hype e tal. Eu já li os 8 primeiros capítulos de The Light of the Jedi, mas para evitar de dar spoiler para quem não tenha interesse, eu não vou falar sobre isso agora. Quando eu for entrar especificamente em The Light of the Jedi, eu vou avisar, então se você não quiser ter spoiler, você pode pular. A gente sabe muito pouco sobre esse período histórico, porque como eu disse, ele foi muito pouco explorado. Ele apareceu em algumas menções em alguns dos quadrinhos e livros dos autores que estão envolvidos nesse projeto, e basicamente o projeto todo de The High Republic funcionou da seguinte maneira: eles pegaram 5 autores que já trabalhavam com essa propriedade intelectual, já trabalhavam publicando no canon, e eles se juntaram e fizeram tipo um retiro com a galera do Story Group. Na verdade, eles falaram no evento de hoje que eles fizeram 2 retiros com a galera do Story Group lá no Rancho Skywalker, ou sei lá onde quer que tenha sido esse retiro, para discutir várias coisas a respeito do que seria a High Republic, como é que os Jedi funcionam, como é que a República funciona, como é que a galáxia funciona nesse período. E eles tiveram 2 grandes perguntas que guiaram tudo que eles construíram envolvendo Star Wars The High Republic. O que é Star Wars e o que assusta os Jedi? E eu gosto muito que eles tenham começado com essas 2 perguntas, porque essas são 2 perguntas que me parecem essenciais quando você vai escrever uma história Star Wars. A gente, às vezes, aqui no canal fala um pouco sobre construção de personagem, fala um pouco sobre estrutura de história, e realmente, o que é Star Wars e o que dá medo nos Jedi me parecem 2 perguntas muito vitais quando você vai contar histórias que centrem nos Jedi. E eu tô louca pra descobrir qual foi a resposta deles pra essas 2 perguntas. Afinal de contas, a gente sabe que tem gente com visões completamente diferentes. Tem gente, por exemplo, que acha que Star Wars é a história do Luke Skywalker, tem gente que acha que Star Wars é uma história sobre redenção, sobre esperança, sobre amor, sobre como as coisas podem ser melhores apesar do momento que a gente esteja vivendo e tal. A gente sabe que tem gente que acha que Star Wars é ficção científica. A gente sabe que o George Lucas dizia que Star Wars era um conto de fadas no espaço. Então, assim, eu queria muito saber qual foi a resposta que eles deram para essas 2 perguntas, e a única maneira que a gente vai ter de saber isso vai ser lendo o material. A gente já conhece, assim, por alto pelo menos, 2 dos grandes antagonistas que os nossos novos Jedi vão ter que enfrentar. São eles os Drengir e os Nihil. Os Drengir são umas criaturas meio monstruosas, meio feitas de planta, parece, uma coisa um pouco esquisita, que estão aí basicamente para fazer uma super colheita na galáxia. Ai, meu ombro estalou. O grande objetivo deles, assim, pelo que os autores andaram falando, é basicamente fazer uma super colheita maligna de toda a galáxia, e eu não sei exatamente o que isso signifique, mas eu imagino que envolva alguma coisa meio na linha de, tipo, invadir um planeta,
tomar o planeta, drenar o planeta, ir pro próximo planeta, ou alguma coisa assim. Uma das coisas que eu achei divertidas, hoje no evento de pré-lançamento, a Claudia Gray estava dizendo que uma das inspirações para os Drangir foram basicamente as plantas renascendo super rápido depois de um furacão ter devastado Nova Orleans. Então eu imagino que isso talvez apareça aí na história, né? Sejam vilões super difíceis de você combater, porque se você mata e deixa aí um bracinho, sei lá, renascem 2, renascem 25, uma coisa meio Hidra de Lerna overpowered. Então fiquei bem curiosa e eu gosto da ideia de que eles são monstros, mas eles têm um grau de inteligência, eles têm uma lógica por trás da atuação deles. Então assim, não é tipo só o tubarão de Jaws que tá ali caçando porque aquilo é da natureza dele. Eles aparentemente, pelo que foi dito pelos autores, tem ali uma coisa, um psicológico, uma lógica por trás. Já os Nihil parecem ser os antagonistas mais, assim, presentões mesmo e tal. E eles já foram descritos como uma coisa meio Vikings, assim, uma coisa meio os vikings que iam lá e invadiam as terras e faziam raids e depois iam embora depois de tomar tudo que eles precisavam e tal. E hoje a Justina Ireland descreveu eles como piratas, mas não os bonzinhos que a gente pensa de piratas do Caribe, piratas reais oficiais. Tô bastante animada para conhecer essa nova modalidade de vilões. Uma das coisas que é um grande problema nesse período histórico é que eles ainda não têm muito bem mapeadas as rotas de hiperespaço. Isso ainda é uma tecnologia relativamente nova em uma galáxia muito, muito distante. E os Nihil aparentemente sabem se transportar muito rápido, eles conseguem aparecer onde eles querem, na hora que eles querem e tal, e isso pode ser um grandíssimo problema pros Jedi. E tem aí um personagem que é um personagem que é super mencionado e é um design muito maneiro, que é o Marchion Ro. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. Eu ouvi o Charles Soule falar o nome dele algumas vezes hoje, mas eu ainda não guardei. Mas ele não é exatamente o líder dos Nihil, mas ao mesmo tempo ele pode ser um pouco a força motriz por trás deles. A gente ainda não sabe muito bem qual é o papel desse personagem. Então fica aí, é só um personagem com um visual muito maneiro e eu tô torcendo pra que isso não signifique que ele vai morrer em 30 segundos. Se você assistiu o meu vídeo sobre como começar a ler Star Wars, eu fiz um convite super bacana, que é o seguinte: se você ainda não lê nada de Star Wars, ou se você tá querendo começar a ler Star Wars, ou se você tá querendo ler a Nova República, e a gente sabe que a gente tem aí um problema de que as coisas meio que não chegam traduzidas aqui no Brasil, a gente não tem recebido tanto material canônico em português. Fica o meu convite para, se você quiser, a gente ler junto The High Republic. Eu vou fazer um grupo no Telegram, vou colocar o link lá no Linktree do Instagram e se eu lembrar eu coloco na descrição do vídeo aqui. Mas basicamente você tá super convidado, se você quiser, entra no grupo, a gente vai lendo juntos. Se ficou com uma dúvida, eu não sou muito bom de inglês, poxa, eu me enrolo muito lendo, não tem problema, a gente lê devagar, a gente espera você chegar junto, porque assim, o meu propósito de 2021 é fazer mais gente ler mais Star Wars. Então, chega junto, vai dar tudo certo. A gente vai lendo aos pouquinhos, a gente vai discutindo aos pouquinhos, vai estabelecendo o vocabulário, porque tem um vocabulário todo que é específico de Star Wars e tal. Então, sem estresse, vamos junto. Não seria um vídeo do experimento sem a presença da Nádia da edição aqui. Se vocês ouvirem uma voz estranha falando coisas estranhas, o Jaime tá jogando CS e ele não sabe falar num tom de voz normal enquanto ele tá jogando, então pode ser que vocês escutem a voz dele. Mas eu esqueci de incluir aí nas informações gerais sobre The High Republic que eles anunciaram hoje que High Republic vai ter 3 grandes fases: The Light of the Jedi, The Quest of the Jedi e The Trials of the Jedi. A gente não sabe quando a segunda e a terceira fase vão começar. Os próximos livros que eles já anunciaram são ainda parte da primeira fase, pelo que eu entendi. Então é aí uma informação pra gente ter, mas esqueci de colocar no vídeo. Vou falar agora um pouquinho sobre cada um dos títulos que vão sair, e aí pra isso eu vou pegar a minha colinha pra não fazer besteira. Como eu disse, as histórias da High Republic vão começar a ser publicadas amanhã, dia 5 de janeiro. E uma coisa muito legal, assim, desse momento, desse evento de publicação da High Republic, é que eles estão fazendo uma única história super interconectada que vai abranger todos os públicos de Star Wars. Então você tem livros para crianças de 6 anos, você tem livros para crianças de 10 anos, você tem livros para adolescente, você tem livro para adulto, você tem quadrinho para criança, você tem quadrinho para adulto, é muito material e todos eles vão ser interconectados. Então é uma coisa legal se você tem um Padawan aí e tal, que você queira talvez começar a introduzir a Star Wars, por que não começar pela High Republic? E as histórias que vão ser publicadas, que a gente já tem os títulos e tal, são
Light of the Jedi, escrita pelo Charles Soule, sai amanhã, dia 5 de janeiro, e é um livro para o público adulto. A Test of Courage também sai amanhã, dia 5 de janeiro, é escrito pela Justina Ireland e é mirado num público aí dos 10 aos 14 anos, mais ou menos. Na verdade, eles chamam de middle grade, eu não tenho certeza de que seja essa a definição aí da idade, mas é mais ou menos por aí. Além disso, a gente tem também The Great Jedi Rescue, escrita pelo Cavan Scott, que é um dos meus autores favoritos de Star Wars. Ele escreveu The Cool Jedi Lost e ele é incrível. E esse é um livro voltado para os pequenos, assim, dos 6 aos 8 anos, mais ou menos. Também sai amanhã. Além disso, a gente vai ter, em fevereiro, Into the Dark, escrito pela Claudia Gray, e é um young adult novel, então é aí galera dos 15, 16 pra cima. E a gente tem os quadrinhos. No dia 6 de janeiro vai sair a primeira edição de Star Wars The High Republic pela Marvel, escrita pelo Cavan Scott. E vai sair no dia 21 de fevereiro o primeiro a primeira edição de Star Wars The High Republic Adventures pela IDW Publishing, escrito pelo Daniel José Older. Além disso, a revista Star Wars Insider vai ter também umas histórias pequenininhas, curtinhas e tal, publicadas. Então, assim, é muito material pra gente explorar. Eu tô bastante animada. Eles também anunciaram 4 novos títulos que devem sair aí também lá mais pro meio do ano. O primeiro de todos é Race to Crash Point Tower, depois The Rising Storm e Out of the Shadows. Vai sair também um mangá escrito pela Justina Ireland em parceria com um autor japonês que o nome me fugiu, mas chama The Edge of Balance, se não me engano. E Star Wars tem investido bastante no mangá enquanto mídia, né? Mangá e anime enquanto mídia, então vai ser aí uma nova maneira da gente literalmente ver e explorar os nossos personagens e o nosso universo favorito. Então, e eles vão se passar todos depois dos eventos dos livros que estão saindo agora. Tem um middle grade, um young adult e um adult novel. Então a gente tem aí um livro para tipo pré-adolescente, mais ou menos, um para adolescentes mais velhos um pouquinho e um para adultos. O de adulto é escrito pelo Cavan Scott. O de adolescente, jovem adulto é escrito pela Justina Ireland e o middle grade vai ser escrito pelo Daniel José Older. Aí já entrando um pouquinho no território de spoiler, se você não quer saber de nada da High Republic, além do que já foi discutido, esse é o momento para você sair do vídeo. Obrigada por tudo. Não esquece de curtir o vídeo, deixar aqui nos comentários o que você queira comentar e tal. Você sabe a rotina. Mas se você ainda não ficou convencido, o rolê todo da High Republic se inicia com um grande desastre. E esse grande desastre, para quem já leu os primeiros capítulos lá liberados pelo Charles Soule, envolve a destruição de uma nave carregando 9.000 passageiros e os destroços dessa nave atingindo uma parte da galáxia e as consequências disso demandando a intervenção dos Jedi. E os Jedi, olha só, tem tipo um capítulo sobre os Jedi nessa desgraça desse pouquinho que eles lançaram. E já tem tanta coisa diferente em relação aos Jedi que a gente conhece, em termos de como eles funcionam, em termos da lógica deles, em termos até do como eles entendem a força, do como eles usam a força nas intervenções deles. É assim, muito diferente. Eu tô bastante animada pra ver isso tudo em ação e tal. E eles inclusive já apresentaram uma nave que é dos Jedi, que funciona de um jeito muito particular. E uma das coisas mais legais pra mim, pelo menos, de Star Wars, The High Republic de modo geral, é que ele inclui muita gente nesse rolê. Então a gente tem Jedi mulher, Jedi homem, todo mundo protagonista. A gente tem Padawan Wookiee, a gente tem um Jedi que eu esqueci o nome da raça desse povo, cadê? Eu tenho ele, não sei onde ele tá, lá atrás, tá muito longe. Aquele povo lagarto, esqueci o nome deles, só porque eu não roteirizei. Trandoshan. A gente tem Jedi Trandoshan, a gente tem Jedi Duros, a gente tem, tipo, literalmente tudo. O Daniel José Older, inclusive, incluiu o primeiro personagem não binário de Star Wars, pelo menos que eu tenha notícia, lá quando ele escreveu Last Shot. Brother, olha que maneiro a gente ter uma galera aí abrindo as portas de uma galáxia muito, muito distante pra literalmente todas as pessoas, porque Star Wars foi feito pra todo mundo! Então, assim, vamos curtir o fato de que a gente tá podendo explorar outras caras no Jedi, né? Porque, assim, eu gosto muito do Obi-Wan, do Luke e tal, mas... E eu? Né?
queria muito um Jedi que fosse tipo uma mulher gordinha, com um nariz aquilino e com um Goblin que vive dentro dela e tal. Quem sabe um dia o Daniel Roseolder não escreve esse personagem pra mim. Mas, falando sério, assim, tenta não odiar a parada antes de conhecer, sabe? E se você não sabe se vai ser pra você e tal, testa ler os negócios que já estão aí disponíveis de graça. É uma boa maneira de você ver se você quer ou não explorar esse período. E, sinceramente, se você ficou animado pra The Acolyte, você vai meio que precisar, talvez, ler The High Republic, porque, afinal de contas, The Acolyte vai se passar ali nos 50 anos antes da saga Skywalker, vai ter muito reflexo da High Republic, vai ser irado caçar os easter eggs, então se inclui aí, cara, vai ser maneiro. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam de todas essas informações. Eu sei que foram umas informações um pouco caóticas, mas é porque, como eu, infelizmente, não recebi os livros antecipadamente, porque, né, ninguém sabe quem eu sou, eu vou ter que esperar sair amanhã e aí para poder ler e fazer todas as considerações mais estruturadas. Mas eu queria trazer isso, queria ver se convenço alguém a ler junto comigo, porque tudo que tem de mais gostoso é dividir esse tipo de leitura com outras pessoas. Vou criar o grupo no Telegram, como eu falei, então se você tem dificuldade com o inglês e tal, mas você tá disposto a encarar esse desafio, chega junto, a gente lê junto, vai ser irado. Não esquece de deixar aqui nos comentários quem é, se você já viu alguns dos personagens, quem é o personagem que você tá mais empolgado pra ver. Um dos personagens que eu tô muito empolgada pra ver é o Yoda, porque sim, tem o Yoda em ação, tem o Yoda lutando com os padawans, vai ser irado. Então, assim, sério, 10 de 10, deixa aqui, eu vou parar de falar, porque senão daqui a pouco o Goblin vai entrar em ação e aí não vai dar pra esse vídeo funcionar direito. Até a próxima, que a força esteja com vocês sempre. Amanhã tem The High Republic. Yes!